Amém, graças a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor. São Lucas capítulo 2, eu vou ler uma porção dessa escritura. Depois dessa leitura nós vamos ouvir o Salmo 103, né? A irmã vai cantar. Eu quero ler uma porção dessas escrituras porque ela faz parte da sequência da nossa leitura. E hoje eu quero ser caprichoso nessa parte, eu não quero ter nenhuma intervenção na leitura dessa mensagem, né? E eu quero ler uma porção do verso 1 ao 7, de São Lucas 2, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio, né, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Que Deus abençoe a sua palavra e acrescente as bênçãos dela nas nossas vidas. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, e te coroa de benignidade, de misericórdia. Sim, mesmo quando os males me queiram submergir, eu contarei de Cristo, que os pode destruir. Por isso, junto a ti, Senhor,
eternamente a Cristo hei de louvar. Junto a ti, Senhor, eu quero sempre estar, teu nome exaltar, meu coração entrego, minha vida e o meu cantar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Junto a ti, Senhor, eu quero sempre estar, teu nome exaltar, meu coração entrego, minha vida e o meu cantar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos, então, ver uma coisinha antes da leitura do Salmo, da mensagem. Eu gostaria de olhar um pouquinho sobre, refletir sobre Maria e José, com as suas maneiras natural, na sua forma original de se comportar, agir, atuar, andar e viver diante da sociedade, diante do público, e sem ter nenhuma frustração quanto àquilo que eles estavam desempenhando o seu papel. Maria como a mãe de nosso Senhor Jesus, José como o pai, e o que se colocava ao lado de Maria para sustentá-la tudo. E nós vamos observar que ele não sabia dessas coisas antes. Quando ele começou a cortejar Maria, ele não sabia disso. Então aquilo era uma coisa por Deus já, para exatamente ajudar Maria naquela parte que Deus já tinha a visão sobre ela. Eu creio que Maria, irmãos, nunca esperava que ela seria a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Mas ela vivia como uma cristã, genuína, sem perverter com os demais. E quando José era um viúvo, a sua esposa morreu, e ele ficou viúvo. E aí então se engraçou dessa pequena virgem, a Maria.
e começou a cortejar ela. E Deus estava por trás de tudo isto. Por isso que a vida do justo, os passos do verdadeiro justos, eles são firmados, estabelecidos por Deus. Se há uma coisa que nós devemos ter, é sabedoria, é a prudência, o discernimento, para saber nos conduzir como cristãos, em um mundo tão pervertido como este que nós vivemos. Porque amanhã ou depois, você vai saber e entender por que você, sendo uma cristã ou um cristão, agiu corretamente. Você entendeu? Agora, então nós vamos observar que não foi uma surpresa para José, quando ele soube do quadro, foi revelado para ele aquele quadro. Era um quadro que nunca houve um quadro no mundo como aqueles. De Maria dar luz a Jesus. Nunca houve, hein? Porque nunca teve, irmãos, e nunca terá. Aquilo dali foi algo inédito, sobrenatural, foi por Deus. De uma mulher conceber sem ter nenhum relacionamento com nenhum homem. Não vai, nunca existiu e nunca existirá. E, no entanto, Maria concebeu, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, o Senhor, o Elohim, o Todo-Poderoso. De repente, ela aparece com seu ventre volumado. José nunca tinha conhecido ela, maritalmente falando, e ela daquela forma. Ele ficou assim, meio surpreendido com aquilo. Desagradável. Quem sabe, ao principiar, ele pensou muitas coisas. Talvez não era muito boa. Ele pensou muitas coisas más a respeito dela. Ele era um homem. Ele era um ser humano. Sabendo que a mulher que ele amava, ele nunca teve uma relação com ela. E ela aparece agora gestante. E daí? Você, como homem, o que você pensa a respeito disso? E ele estava nessa situação. E Deus estava só observando tudo. Eu quero ver qual é a reação de José. E a reação que ele tinha. Agora, é o que eu falo, sabe? Eu sempre gosto de analisar entre linhas. O amor é tudo. O amor é tudo. Quando uma pessoa ama, ela não maltrata a outra. Quando uma pessoa ama a outra, ela respeita, ela considera, ela não causa dano. José amava Maria tanto que ele disse: jamais vou levar ela diante da lei, diante do sumo sacerdote. Eu vou deixar ela secretamente, que eu não quero infamar a coisa.
Eu não quero ver ela, a minha pequena Maria, sendo morta, apedrejada. Eu vou deixar secretamente, sem ninguém saber. Ele estava planejando isso. Aí quando ele estava planejando, Deus disse, não, agora eu vou entrar em ação. Vou entrar em cena. E disse em sonho para José, Deus apareceu em sonho para ele, de José, filho de Davi, o justo. Não tema deixar Maria, a sua esposa, porque o que nela está gerado é obra e graça do Espírito Santo. Ela terá um filho e será chamado Jesus. Veja, irmãos, que coisa tremenda. Aquele momento ali, José teve uma surpresa tão grande. Por um lado, ele subiu lá nas nuvens, de felicidade, de alegria, por ele saber que ele seria um escudo para Maria, a qual era aquela incubadora que carregaria o Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso, ele manteve com todo cuidado. Olha, aquele cuidado de José com Maria, por causa de Jesus. Ela estava com uma vida no seu ventre. E a vida que ela estava era Deus. Porque aquilo dali, José entendia muito a respeito da Bíblia e ele conhecia as profecias. Ele era da descendência de Davi. E ele sabia que o grande profeta Isaías havia profetizado a respeito de Jesus há 812 anos antes que acontecesse. Isaías havia predito isto. Portanto, o Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É um privilégio tão grande para José naquele momento, em saber que Maria foi aquela virgem, a qual Deus havia predestinado e elegido e escolhida para gerar o seu filho no seu ventre. Veja, irmãos. E José então se tornou um verdadeiro escudo para ela. Ali agora ele disse, agora eu vou receber todas as pancadas juntamente com ela. Vou sofrer com ela. Porque sofrer com ela é sofrer por esse menino. E sofrer por esse menino é vida. É vida eterna. Quando você sofre por amor a Jesus, você não tem outra coisa a herdar, a não ser a vida aqui e a vida que há por vir. A vida eterna. Veja, irmãos, Jesus, Maria, você sabe que a mulher, na Bíblia, representa a igreja. Representa a igreja. Representa a igreja do Deus vivo. Irmão Brana, eu vou só fazer isso aqui, porque depois, quando eu começar, eu prometo a vocês que eu não vou fazer nenhuma interferência. Eu vou deixar só o irmão Brana falando. Mas vejam bem, o irmão Brana disse, Deus ele é completo em 3. Tudo que você vê 3 é vida eterna. Ou vida. 3. E você vai ver que quando Deus trouxe desde o princípio, falando de Jesus, foi Adão, foi Abel e foi Sete. 3. Esses 3. Todos eles estavam mostrando na frente Cristo. Vejam. Adão representando o homem, feito da carne, natural. Abel
representou Cristo em sua morte no Calvário, na cruz, morrendo por sustentar a revelação, a fé, o amor divino na sua vida. E 7 representou a sua ressurreição, vida eterna. Não é mesmo? Abraão, você vai ver ali Abraão, Isaque e José. Esses 3 representando Cristo. Abraão na fé, Isaque no amor e José na perfeição. Isto é a verdade. Você vai ver Abraão, Deus permitindo, por uma permissão, Ele permitiu. Quando Ele deu a promessa para Abraão que ele teria um filho através de Sara, Sara duvidou. Sara duvidou. Sara representa a igreja, fraca, falha. E Sara duvidou da promessa. Abraão não duvidou, mas Sara duvidou. Aí então, o que Sara fez? Sara disse, sabe, Abraão, nós somos velhos e já vivemos desde meninos juntos e nunca tivemos um filho. Entra na nossa serva egípcia, ela é nova, e nós teremos um filho e ajudaremos a Deus cumprir a promessa. Deus não deu a promessa para Abraão através de Agar, Deus deu através de Sara. Abraão disse não. Aí Deus olha e disse, faça, Abraão, o que ela está mandando. Faça. Vê? E Abraão fez. Nasceu um irreconciliável, um indomável, que era Ismael. Veja o que a igreja produz, a incredulidade. Veja o que ela produz. Não produz nada que presta. Isso se fala assim, é o homem em si mesmo, o sistema do homem. Você veja a hibridação do homem aí. Deus produziu um jumento de raça, de sangue. Produziu um cavalo de raça, de sangue. Aí o homem falou, eu vou fazer igual Deus fez. Pegou o cavalo e cruzou com a jumenta, ou a jumenta com a égua com o jumento. Produziu um híbrido. Improdutivo, um morto. Desse jeito, irmãos. É o que produz. Só o sistema do homem não vale nada. Não presta para nada, só para a morte. E Sara representa a igreja. Nasceu nasceu Ismael, um indomável, incrédulo. Agar representa essa velha Jerusalém, nojenta e imunda, que nós temos hoje na terra, cheio de todo tipo de corrupção e de pecado. É como uma alegoria, como disse Paulo, uma sombra. Depois veio Isaque, através de Sara. Aí veio o filho prometido da promessa. Sara. Sara representa a igreja. E o filho da promessa, que era Isaque, representava Cristo. Que na verdade não era Isaque, aquele que viria a verdadeira promessa, é Cristo, a verdadeira promessa, que veio através de Maria. Agar, o talo, Sara, o pole, Maria, a casca, que conduz a vida,
protege a vida. E Cristo, o grão da semente da primícia, que estava dentro da casca chamada Maria. Você vê? Talo, borla, casca. Essas três coisas para manifestar a vida. Tudo elas foi um porta que conduziu para a vida. Se colocou para poder chegar até a verdadeira semente. Foi portadoras da vida. Porque quando a semente cai no chão, morre, apodrece e a vida sai o quê? Sai o talo. Bem longe da semente. Dê uma olhada para você ver num pé de milho. Dê uma olhada para você ver num plantio de arroz. Veja se a haste parece um pouquinho, pelo menos, com a semente. Veja se parece. Não parece. Está tão longe. Mas você sabe que a vida daquela semente está passando por ali. Não é mesmo? Depois vem o pólen, que é as folhas. Aí depois, então, é que surge a espiga. Surge a espiga. E aquela espiga ainda tem uma fase ainda. A fase da polinização. Aí é onde vem ainda o macho para poder germinar dentro da fêmea. O tempo da florescência. Vocês já viram a lavoura de milho? Como que é? Planta aquele milho bonito. Quando aquele milho está pertinho de soltar pendão, você sabe a primeira coisa que surge naquele talo? É as raízes. Quando você vê aquelas raízes do pé de milho se projetar fora da terra, você pode saber, meu milho está para pendoar. Está para pendoar. Pode, não vai muito tempo, não. Não vai uma semana, duas, mais ou menos, ele pendoa. Ele dá o pendão. Aquele pendão ali é a florescência. Dentro daquela flor ali está o genes. Logo você vai ver que quando ele pendoa, surge aqui uma espiga. Surge uma espiga. Quando surge aquela espiga, aí então há a polinização. Ali precisa da abelha, precisa do passarinho, da beija-flor, precisa de qualquer outras coisas, da borboleta, para poder fazer a polinização daquilo dali. Aí então surge aquela espiga e sai uma boneca. Uma boneca, eu a lembro, minhas irmãs, quando elas iam lá na roça de milho, era criança ainda, era menina assim, 10, 12 anos. Lá, meu pai ficava bravo com elas. Elas queriam tirar a boneca. Meu pai falou, não tire a boneca, porque se tirar, estraga o milho. Mas estraga porque tirou a boneca, não vai dar mais milho. Mas então a boneca sai aquele cabelo loiro, aquele cabelão bonito, né? E elas queriam tirar para ficar alisando o cabelo da boneca. Então, ele não deixava. Sai aquele cabelo bonito, amarelo, loiro, né? Vermelho, de todo jeito sai. E quando é o primeiro cabelo que é lindo. Aí o segundo cabelo já não é mais como o primeiro. Que ela dá o primeiro, dá o segundo, já lá no terceiro já é a espiga, já é o milho. É o milho. Então você vai ver, tudo é um tipo, irmãos. O natural tipifica o espiritual. Deus foi o maior tipologista, foi Deus. E os seus profetas também, era a mesma coisa. É como eu disse, nesse culto para trás aí, eu disse, como foi que Eliseu chamou Elias? Elias chamou Eliseu. Lançou sobre ele a capa, um tipo. Eliseu já seguiu Elias. A capa.
Essa é a maneira. Quando Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias, como que ele falou? O que Elias deu para Eliseu? Deu a sua capa partida no meio. É desse jeito. Agora, aí você vai ver Deus usando isso. Aí então, quando cai a polinização, aí então você vai ali. Antes um pouquinho você abre aquela boneca, não tem nem sabugo, tem nada. Aí depois gera o sabugo. Aí o segundo cabelo você abre, só tem o sabugo lisinho, não tem nenhum grão. Só o sabugo. Aí depois já para o terceiro cabelo pode abrir, que lá está toda a semente. Aquela que foi apodrecida lá, morreu, fedeu, veio na ressurreição, através do talo, da borla, e agora está concentrada dentro da casca. Dentro da casca. Abre ali agora a espiga de milho, lá está o grão verdadeiro. Quando amadurece, por si mesmo a casca abandona o grão. Por si mesmo, a própria natureza que está na semente exigirá que a casca deixe de lado. Vê? A natureza da semente e do grão. Aí o que sucede? Porque toda a vida que veio e passou por aquele talo, pela bolha, chegou na casca, e ali então volta, entra tudo no grão. Concentra tudo no grão. Quando concentra tudo no grão, a casca seca. A borla seca, o talo seca, tudo seca. E a semente amadurece. Tempo de ceifa, tempo de colheita. E o que faz? Mete a ceifadeira, bate o grão de milho, leva para o celeiro. E o que faz com a palha? Mete fogo. Desse jeitinho. Nós estamos vivendo nesta hora o amadurecimento. 3. Mostra vida eterna. Justificação, talo. Santificação, borla. Casca, batismo espiritual com a restauração dos dons. Que é o que surgiu, os pentecostais. A casca. E agora concentra-se no quê? Na semente. Tempo de restauração de tudo. Aleluia. A mensagem precursora da segunda vinda agora veio para trazer a chuva temporânea, a chuva seródia. Isso é a verdade. Por isso que o ministério do William Branham, desse profeta, ele é eclipse. Como foi o de Jesus? Ele veio para restaurar e para revelar os mistérios e os segredos. Por quê? Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o ministério do irmão Branham foi cura divina. Você pode ver que quase mais da metade do ministério do irmão Branham era cura divina. O ministério de Jesus foi quase 80% cura divina. E nós estamos vivendo no dia de quê? São Lucas 17:30, quando o ministério, a manifestação do Filho do Homem, o Filho do Homem foi revelado. É a mesma coisa. O próprio Jesus falou isso. E então, irmão Branham, William Branham, seu ministério foi cura divina. Depois foi discernir os pensamentos do coração das pessoas, revelar os segredos, os mistérios. 3. E ele disse para irmão Branham, assim como foi dado a Moisés 2 sinal, também a ti também será dado. Se eles não crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. Veja, irmãos. Agora é o irmão Branham, ele é o profeta, é o vidente, ele é o anjo de Apocalipse 10:7. Não queira imitar o profeta, não. Creia na sua mensagem, aceite ela, o ama.
receba de coração, deixe a mensagem pastorear, deixe ela viver na sua vida. É isto. Porque tudo o que Deus fez através do profeta dessa era, é o que Ele vai fazer com a noiva. Isso é verdade. Você crê assim? Deu um sinal para ele. Ele com a sua mão direita pegava na mão direita daquela pessoa. E aí daquilo ali, quando ele via a sua mão mudar de cor, era só ele que via. Ele sabia que aquela pessoa tinha sido libertada daquela enfermidade. E ele dizia: vai, você está curada. Vê? Mas quando ele não via acontecer, o outro sinal entrava em cena, porque aquela pessoa não tinha chegado aí na condição de ser curada. Aí o outro sinal entrava em cena, aí ele começava a revelar a vida dela. Você mora em tal lugar assim, na casa fulana, você foi consultado por médico fulano, por médico ciclano, e ele disse isso, aquilo para você, e você tem um câncer, tem isso, aquilo alojado em tal lugar no seu corpo. Ela diz: é a verdade. Naquela hora que ela cria de coração, diz: você crê? Creio. Crê que não sou eu, mas é Jesus? Creio. Aí ela era curada. Você vê? E o terceiro é que ele revelaria a palavra, os mistérios, os 7 selos, as 7 eras, todos os segredos contidos na Bíblia, ele revelaria. Essa é para eleitos, esses são para filhos. Cura divina era lá no mundo, ele fazia dentro da igreja, mas quando se tratava a palavra para a igreja, a noiva. Pode ver que todos aqueles que se associavam com ele e patrocinavam os seus avivamentos, eles deixaram ele quando ele começou a revelar os 7 selos, as 7 eras. Ele ficou sozinho. É desta maneira. Então, irmãos, é o que eu digo, nós estamos vivendo agora, é no finalzinho da seara, a colheita. Qualquer hora dessa, o grande imã descerá, e todos aqueles que estão magnetizados nele subirão juntos. Amém? Ó, que coisa, agora vamos dar sequência. Então, a pequena Virgem Maria, lá na cidade de Nazaré, tão má quanto Jefferson viu, e onde o pecado e tudo mais abundava, mas ela se conservou pura, porque ela sabia que um dia chegaria o Messias. Vê? José, um carpinteiro, havia perdido sua esposa e estava cortejando essa mocinha. E foi por ali que o Espírito Santo chegou àquilo. E então o mundo deu volta e o difamou. Como santo rolador pentecostal, vê? E difamou. Ora, aquela criança nasceu fora do santo matrimônio. Vejam, eles creram naquilo e parecia que tinha sido, mas Deus faz aquilo para cegar os olhos dos sábios, entendidos, e revelar aos pequeninos que aprenderão. Aleluia. Amém? Eu espero que haja alicerce suficiente para eu atingir algo aqui a pouco, ou daqui a pouco. Eu vou lhes mostrar. Vocês viram estes azeites? E agora o que eu lhe disse? O alicerce. Para ver que isso não é o homem, é Deus. Eu apontarei para isso, correto? E agora suba até aqui. Era a voz. E quando ele abriu, ele ouviu uma trombeta soar. E então imediatamente João estava em espírito. Estava no espírito.
Então, logo que ele entrou no Espírito, ele começou a ver coisas. Você começa a ver coisas quando você entra no Espírito. Primeiro você tem que obter isto no Espírito. É isto correto? E agora, se você fosse a um jogo de bola, e você dissesse, com certeza amo o beisebol. E você arranja um lugar bem na frente, lá embaixo, no assento reservado. Você não fica sentado lá atrás, não. Você arruma lá na frente. Eu amo o beisebol. Não é mesmo, irmão? Não é, meu Manel? Eu amo o beisebol. Vejam, você lá na frente, e você está assistindo os Yankees. Vejam, seja quem for eles, jogando. Todos eles estão tendo um grande jogo ali fora. E o seu lado está quase para perder. E de repente o moderno Baby Ruth gira o seu bastão assim e diz: está vendo lá longe? Tem 3 homens na base. Puxa! E ele lança aquilo além da sua visão. Tira seu boné e se abana. E vai andando até a primeira base e olha ao redor. Todos aqueles caras correndo para segurar a base. Estreita a mão do segundo homem na base. Anda quietamente direto para o ponto de origem. Inclina a sua. Ora, que coisa. Ele grita, ele pula, ele grita e grita. Ora, vejam eles. Eu realmente já ouvi tomar esta. Você recorda do velho chapéu de palha? Eu fui a um jogo de beisebol um dia e eu vi um sujeito acertar o centro e correr. E esse sujeito sentado na minha frente com um chapéu de palha, ele ficou todo agitado. Ele tirou seu chapéu, puxou para baixo, colocou um laço ao redor assim, e de onde o topo saía. Ora, ele estava tendo um grande momento. Ele estava tão fora de si que ele não sabia o que ele estava fazendo. Simplesmente chutando e dando urras, e gritando e pulando. Bem, agora, você sabe o que eu penso? Com certeza ele tinha. Ele amava o beisebol. Ele era um fanático por beisebol. Exatamente como um fanático por cigarro e uísque. Eu sou um fanático por Jesus, amém? Você é? Eu sou um fanático por Jesus, sim. Eu simplesmente amo isto. Se acontece de você ser um fanático por Jesus, você vê? Um fanático por alguma coisa. Então, poderia você imaginar aquele sujeito dizer: claro, eu sou um fanático por beisebol. E o seu lado está quase perdendo, e ele os vê aproximar e a ganhar o jogo daquele jeito. Ele olha ao redor e sim, suponho que aquilo foi bom. Veja, ele gosta de beisebol. Ele é demais. Eu já vi eles chorar. Eles choram. Não é mesmo? Eles choram. Você diz: ora, você não gosta disto? Gosta? Há algo errado com você. Todo bom fanático por beisebol diria: o que há de errado com aquele sujeito? Há algo errado com ele. Veja-o assentado ali. Isso é apenas tão... Coloque 2 e 2 juntos agora. Vê?
você é fanático por Jesus, você sente o Espírito Santo entrando naquelas palavras, então algo grita, você sai fora de si mesmo. Você não fica como eu disse que não ia entrar, né? Vejam, eu espero que este homem me perdoe. Ele está sentado aqui perto. O grande sujeito alto, de cabelos pretos, assentado aqui, que estava ali de pé certa noite no corredor. E alguém disse alguma coisa como que serviu de ajuda. E você sabe o que o abençoou assim. E o pobre rapaz teve um terrível tempo, e eu sei disso. Sua esposa o deixou e processou para o divórcio, porque ele amava o Senhor Jesus. Isso é correto? E alguém disse algo a respeito de Jesus. E você sabe, ele era como um daqueles fanáticos. E ele esteve na guerra todo furado de bala, tudo mais. E o rapaz senti pena dele. Veio para casa com seus filhos e a esposa. E então ele prometeu ao Senhor que ele o serviria. Então, logo que o Senhor começou a abençoá-lo, ele se acertou com Deus. E a sua esposa simplesmente voltou e processou com o divórcio e o deixou. E deixou fora do frio, mas ele continuou um fanático. Que coisa, não tem jeito de não dar uma palavrinha aqui, né? Esta é a maneira que é com o cristão, irmãos. Eu não sei, para mim se tornar um fanático de Jesus, amando a Jesus, eu tenho que deixar o mundo e as coisas do mundo. Se eu ficar com um pé lá e um outro cá, isso não funciona. Não funciona. É um verdadeiro Acabe em cima do muro. Não sabe para onde vai. Não sabe se ama o mundo ou se ama a Deus. Se você ama o mundo, fique sabendo, o amor do Pai nem mesmo está em você. Isto é a verdade. Então, se você quer ser um verdadeiro fanático de Jesus e amar a Jesus, então fique só com Ele. Não fique namoriscando o mundo, não. Porque senão você só vai, Por isso que você vê esses crentinhos hoje dentro da igreja dessa forma. Frio, morno, não sente nada. Fica em casa assistindo televisão, fanático na internet, alimentando o espírito de internet, desse jeitinho. Não sente nada. Então vejam, mas ele continuou um fanático. Então ele se colocou ali uma noite e alguém disse algo a respeito de Jesus. Algo, quão grande ele era. E assim ele disse, glória! Estendeu seus braços e os seus punhos se cravaram na parede, assim, pá! E ele não sabia que havia feito isto. Foi possuído pelo Espírito Santo. Teve seu pulso enfiado na parede e disse, irmão Bill, eu pagarei por isto. Deve que estragou a parede, né? Eu acho que o irmão Vando desceu e colocou um pedaço ali. Colocou um outro pedaço ali, quebrou a parede. Nós não importamos com esse irmão Ben. Irmão Ben, né? Nós apenas ficamos felizes por você ter sido um fanático, vê? Aleluia. Faça isso, irmãos. Fique em casa dormindo, não fabricando, vamos dizer assim, o quê? Alimentando preguiça, né, irmãos? Oséias, preguiçoso, não é mesmo? Quando chega na igreja, senta no banco assim, meu filho, dá sono, dorme, não capta nada. O diabo aproveita disto.
E você vai perdendo o interesse, Desse jeitinho. Quando o Espírito Santo faz algo por você, você simplesmente não pode ficar quieto. Há algo que borbulha. Amém. Eu gosto disso. Eu gosto. Eu não fico quieto dentro de casa nos dias de culto. Eu não fico. Eu nem dormo direito. Eu fico bobo de ver essas pessoas que dormem a noite toda. Chega num dia de culto como um domingo como hoje, está dormindo na cama, não está nem preocupado de vir à igreja. Eu tenho uma pergunta, uma interrogação a respeito de quanto tem de Espírito Santo nele. Ou nela. Sim, algo detém um fanático por Cristo. Quando você ama o Senhor, há simplesmente algo em você tentando alcançar, agarrar, sedento e faminto. Jesus disse: bem-aventurados são eles, pois eles serão saciados. Bem-aventurados são aqueles que têm sede. Tem você isto ou não? Quantos querem mais de Deus? Correto. Bem, o fato de você desejar mais de Deus, isso é exatamente o que te faz ser bem-aventurado. Se você não tem, você continua sendo abençoado. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede. Você sabe a palavra bem-aventurado? É ser felizes 10 milhões de vezes. Você é bem-aventurado, exatamente por ter fome e sede, porque você o deseja, você é abençoado, porque há muitas pessoas que não querem. Recordem do meu sermão outra noite, vejo como débil mental, ele guardava a caixa e jogava o presente fora, vê? Não, pegue a caixa. Não pegue a caixa, pegue o presente, irmão. Jogue a caixa fora, correto? E agora, imediatamente no Espírito, e eis um trono no céu, um assentado sobre o trono. E agora observe um pouquinho depois. Ou nós tivemos isto ontem à noite, creio que sobre este trono aqui, nós descobrimos que primeiro ali não havia ninguém sobre o trono. E agora há alguém sobre o trono. Então isso mostrou que Jesus tinha subido com sua igreja, para a glória e se assentava no seu próprio trono. Assentado no trono. Isso é depois da era da igreja. E agora queremos chegar nisto aqui a pouco. Agora, você diz, bem, onde está o seu trono hoje? Agora, irmão Neville, se eu passar por isto, você me pergunte aqui a pouco, onde está o seu trono hoje? Eu acho que entrarei nisto na frente, lá na frente. Onde está o seu trono agora? Se ele não está em seu trono agora, ele não está no seu trono agora. Não, Senhor. Correto? Agora, e aquele que estava sentado era na aparência semelhante jaspe e a pedra sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Agora vamos tomar no verso 3 para começar. Então, jaspe, este que estava sentado no trono era semelhante. Em outras palavras, quando você olhava para ele, ele tinha tanto esplendor, tanta beleza, eu desejo vê-lo. Você não deseja? Um dia, eu recordo da irmã Kathleen, a irmã
de Wanda, de Valdo, é o nome inglês, né, Catra. Eu creio que, Movando, né? Eu creio que muitos de vocês recordam dela. Eu estava no outro lado da rua ali. A minha esposa sentada ali agora, recorda. Ela estava com frio no quarto. E eu levantei e tínhamos um pequeno velho fogareiro lá fora com uma... Nós assávamos nosso pão ali em cima no forno de chaminé, ou de chaminé. E eu estava fazendo muito frio e o vento estava soprando, era inverno. A neve no chão e o vento soprava ao chaminé. E eu não conseguia fazer aquela coisa acender para salvar a minha vida. E eu estava simplesmente bastante arrasado por causa daquilo. E eu colocava algo ali e aquilo apagava novamente. Billy estava com frio e ela estava com frio. E eu estava tentando fazer um fogo. Então aconteceu de eu ligar o rádio, minutos antes de eu conseguir esquentar. Liguei, a irmã Catre estava cantando. Quando eu alcançar aquela terra na distância, no distante praia, eu quero ver Jesus. Você não quer? Oh, que coisa! Eu simplesmente me assentei bem no meio do chão e me assentei ali e comecei a chorar. E você sabe como ela podia cantar ali embaixo, com a sua verdadeira, dócil voz de pássaro. E eu quero ouvi-la quando eu atravessar a margem do outro lado. Disse, eu quero ver Jesus. Você não quer? Eu pensei, oh Deus, sim, eu quero vê-lo um dia. Quando todas as flores se desbrocharem, eu quero ver Jesus. Como? Vê-lo em seu trono, sua beleza, seu esplendor. E se eu quero me colocar onde João esteve, para que eu simplesmente fique ali e olhe para ele. Aqui há alguns tempos atrás, lá no tempo da escravatura, eu digo isso em benefício de meus irmãos de cor, que estão aqui nesta manhã. Havia um velho homem de cor, pois ele foi a um pequeno lugar, onde era acostumado ir. E costumava fazer isso lá embaixo em Kentucky, tinha cânticos. Talvez Mamá Coque e outros podem lembrar quando ele costumava ir a terem os cânticos. E você sabe, ia até a casas e ele colocava um órgão e o pessoal, jovem, todos cantavam. E costumavam fazer isto aqui em cima, em Utica, e em lugares ao redor da região. E agora eles pegam um litro de uísque e levam para algum lugar em uma festa de rock and roll. Mas naquela época eles cantavam hinos. E um desses velhos hinos cantados, havia um velho irmão de cor que se salvou. E o Senhor lhe chamou para pregar. E no dia seguinte ele saiu por ali, ao redor. Estou bem lembrando dele, ele vai ver que é um bem moção. Falando aos escravos, à plantação, ele disse, o Senhor me salvou ontem à noite e me chamou para pregar para meus irmãos. Finalmente, quando chegou até o proprietário da fazenda, ou o proprietário da plantação, ele chamou e disse, era Sambo, Sambo, eu quero que você entre aqui. Disse, suba até o meu escritório. Ele disse, sim, senhor. E subiu até o escritório. Ele disse, o que é isso que eu ouvi, que você está espalhando
entre os escravos, entre aqueles sujeitos ali embaixo, meus operários, meus escravos, que o Senhor te libertou? Disse: sim, Senhor. Ele disse: patrão, eu sou um escravo. Ele disse: eu fui comprado com o seu dinheiro. Mas, ele disse, mas a forma que Deus me libertou ontem à noite, Jesus me libertou de uma vida de pecado e vergonha e de uma vida de morte. Ele me libertou. Ele disse: Sambo, você realmente quer dizer isto? Ele disse: eu quero dizer isso. Ele disse: eu ouvi dizendo que você vai começar a pregar por aqui para seu povo nas plantações e coisas. Disse: sim, Senhor, é isto que pretendo fazer, é pregar este evangelho ao meu povo. Disse: você realmente quer dizer isso, Sambo? Ele disse: eu realmente quero dizer isso. Disse: venha comigo até o tribunal. Eu também vou te dar a sua liberdade. Aleluia. Você vê que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam a Deus. Fica firme, irmão. Fica firme no seu lugar. Não se, deixa o diabo cirandar com você, não. Não seja um vacilador, não. Um oscilante, não. Fica firme no propósito que Deus te chamou. Se Ele te chamou para isso, fica firme. Chamou para ser um cristão, seja um cristão verdadeiro. Seja um eleito, um predestinado. Tenha vergonha, não. Deixa as coisas vir. Continua firme. Isso é adubo para a sua vida espiritual. Então vejam, você está livre de mim. Você está livre de qualquer escravatura. Eu te comprei, você é meu, e eu estou te libertando para que então você possa pregar o evangelho para o seu povo. Aleluia. Ele desceu e assinou, e a emancipação para a programação, e ele foi libertado. Ele não podia mais ser vendido como um escravo. Ele era um homem livre para pregar o evangelho. Ele pregou entre os seus irmãos por anos. Muitas pessoas brancas se converteram com seu ministério. Um dia aconteceu do velho sujeito morrer. Ele pregou por 30 ou 40 anos ou mais. E quando ele foi morrer, ele estava deitado em um quarto, e muitos dos seus irmãos brancos reuniram ao seu redor no quarto, e eles pensavam que ele tinha partido por 2 ou 3 horas. Então, quando finalmente despertou, olhou ao redor do quarto, e ele disse: onde você estava, Sambo? Ele disse: estou eu aqui de volta novamente? Eu voltei de novo? Ele disse: qual o problema, Sambo? Disse: eu atravessei até a outra terra. Deus levou ele em uma êxtase, né? Antes de partir um pouquinho. Disseram: conte-nos sobre isto. Eu sempre tenho dito aqui, às vezes tem pessoas que Deus abre os seus olhos ou leva ele em outro lugar antes dele morrer. Pertinho dele morrer, ele vê tudo. É graça. Deus leva ele e vê tudo. Depois Deus pega, ele volta e Deus leva ele de volta, vai embora. Você entendeu? Os anjos vêm e levam ele. Todos nós temos os anjos que nos carregam. Aquele anjo que campa ao seu redor, ele é o seu anjo. Ele é o seu anjo. O dia que você partir, ele te levará para a glória. Aleluia. Ele te levará pela glória. Agora pense, quando você é tão dócil, benigno, amoroso com Deus, amável,
E Deus pode até estender graça aos seus olhos. Antes de você partir, você vê tudo. Não é mesmo? Abre os seus olhos para ver. Vejam, ele disse: bem, eu apenas entrei na sua presença. E disse, e quando eu parei ali, ele disse, havia um anjo que se aproximou e disse, é seu nome Sambo fulano de tal? E ele disse, sim senhor, sou. Ele disse, entre. Entrei e eu olhei para ele assentado ali. Ele disse, Sambo, vem aqui agora. Depois que você o viu, eu quero que você venha até aqui. Nós queremos te dar o seu manto. Nós queremos te dar a sua harpa. Nós queremos te dar a sua coroa. Aleluia. Agora, veja o que ele vai falar para esse anjo. Veja. Sambo disse, não venha me falar sobre harpas, coroas e mantos. Disse, mas você ganhou uma recompensa. Nós queremos te dar sua recompensa. Disse, não fale a meu respeito. A respeito de recompensas. O que você quer então? Disse, apenas deixe-me colocar de pé e olhar para ele por 1000 anos. Esta será a minha recompensa. Aleluia. Se você estiver no milênio, você está na eternidade. Ninguém que vai estar no milênio vai estar num corpo nojento e imundo. Você está num corpo físico e glorioso, semelhante ao corpo de Cristo no milênio. Porque antes de nós ir para o milênio, nós temos a festa das bodas do Cordeiro, que é o nosso casamento. A noiva casando com o noivo. Não é isso? E depois, então, desceremos para o milênio, aqui na terra. Na terra. 1000 anos, Satanás será amarrado. Por 1000 anos, pela circunstância da palavra. E não vai ter ninguém para ele usar, porque nós teremos um reino justo. Temos o filho de Davi, assentado no trono. Jesus Cristo. Ele estará reinando as nações, o mundo. Não haverá uma mulherzinha ali para ser cobiçada, cabelo cortado, mal vestida, pintada, homem trapaceiro, prostituindo, adulterando, fumando, bebendo. Não haverá. Satanás não vai poder usar isto. Ele estará amarrado pela circunstância da palavra de Deus. É o milênio, é a lua de mel da esposa com o esposo. Isto é a verdade. Você crê assim, irmão? Só em você saber que você crê, você estará lá. Isto é a verdade. Então veja, eu acho que é mais ou menos assim que todos nós deveríamos sentir. Deixe-me apenas me colocar de pé e olhar para ele. Eu terei que ter corpo diferente do que eu tenho agora. Cada fibra do seu ser, só para olhar para ele. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Deus nos dê vida e vida com abundância. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós então seremos recompensados com tudo que Ele prometeu em sua palavra. Mantenha-se firme no propósito. Não fique fazendo luxinho não, irmão. Dê tudo que você é para Deus. Seu tempo. Tudo que Ele te deu aqui, dê tudo para Ele. Principalmente quando se trata do seu tempo. Não fica em casa, não. Sirva a Ele, traga o seu cordeiro, sacrifica, cultua,
faça a vontade de Deus e Deus continuará te abençoando. Amém? Esta é a maneira que nós devemos ser. Faça-o com carinho, com amor, com dedicação. Deixa que o Espírito Santo te conduz e você então terá tudo que Ele tem preparado para você. Isto é a verdade. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos com a oração. Vamos cantar este hino. Jesus me transformou. É o 219. Do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo dando-me sua mão e salvar-me conseguir na perdição. Cristo me amou. O seu imenso amor.
Deus continue nos abençoando com essas bênçãos eternas e essas bênçãos temporárias. Nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo Jesus. É o posicionamento nosso, dá direito de termos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Você sabe que um crente natural, ele tem as bênçãos naturais. Ele não tem todas as bênçãos. Ele tem só as bênçãos natural. Agora o crente sobrenatural, não. Ele tem todas as bênçãos. Ele tem a natural e tem a sobrenatural. Isso é verdade. E mesmo ele não olhando nas bênçãos naturais, mas assim Deus dá, porque é uma promessa para ele. E Deus dá para você todas as bênçãos naturais e as sobrenaturais. Ou a sobrenatural, né? Que é a bênção que ele deu a Abraão a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a José, José a Davi e Davi a Cristo. Todo aquele que está em Cristo tem tudo que é de Cristo na vida dele. Bendito é o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoe. Aqueles que nos têm notificado, Regem, Natan, em Brasileia, Acre, Jeremias, Ocilene, Alencar, Maria Luzia, Valmor Zíbia, Zenira e Gisele, Saron Rose. Deus abençoe a todos, e aqueles que não notificou também, Deus abençoa, e a nós também, continua nos abençoando. Amém? Inclinamos nossas cabeças. Pai Celestial, deixa-nos estarmos novamente aqui, alimentando deste pão, bebendo desta água, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos fazendo cristãos robustos, com uma imunidade espiritual lá em cima, lá no alto, de tal forma, Senhor, que nada pode nos atingir. Estamos assegurados em Cristo, no posto que o Senhor nos colocou, por nascimento. Quando nascemos de novo, Ele disse: fulano, seu lugar é este. Fulana, seu lugar é este. Ciclano, seu lugar é este. Beltrano, seu lugar é este. Cada um de nós bem colocado no lugar que Deus nos colocou. Não permita que nós saímos de nosso lugar por nada. Em nome de Jesus Cristo. Ainda que venham provas, tribulações, perseguições, tentações, sofrimentos, enfermidades, moléstia que Satanás lança sobre o nosso velho corpo doentio, nojento, imundo, deixa-nos permanecer no nosso lugar, colocado por Deus. Esse é o lugar de segurança, Cristo Jesus, o Senhor da glória. Pai Santo, leva-nos em paz e nos guarda, nos protege de todos os males, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Uma mulher pecadora e tão só foi amparada através da sua fé.
retrata o santo sangue de Jesus. Lá no Egito, este sangue protegeu um grande povo, isto provado está. Nos diz a Bíblia que nenhum deles perecerão, porque o sinal maravilhoso estava lá. Em cada casa havia o sangue do Cordeiro. Passando o anjo, via que ali reinava paz. É como o sangue de Jesus em nossas vidas, e não tememos as flechas de Satanás. Como está na sua casa, irmão? Está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o